Se você gosta de tudo igual e tudo certinho, realmente esse lugar não é para você. Porque hoje estamos num lugar diferente, digamos assim. No meu jardim do século XIX. Hoje, diretamente dos meus estúdios dos jardins de Argentina, de século XIX, dizem que a beleza pode ser uma bênção, mas para Felicita Guerreiros, ela foi uma sentença de morte. Considerada a mulher mais bonita da Argentina no século XIX, ela tinha o mundo aos seus pés, uma fortuna incalculável e um destino marcado por sangue e obsessão. Hoje, no Contos de Casos, vamos atravessar as fronteiras para conhecer a dama que dizem chora até hoje nos jardins de Buenos Aires. Vamos à história. Você acredita em amor que ultrapassa o túmulo? Como eu disse antes, aqui é o caos, nada é igual. Dia após dia, vídeo após vídeo. É sempre igual, assim, pensando bem, barulho. Aqui é o caos, mas o caos silencioso. Eu não suporto barulho. Vamos ter que continuar daqui. Me perdoem mais uma vez. Pelo menos dá pra ver ele. O Vincent Price. Vamos voltar à história. Felicitas não teve escolha. Aos 18 anos, foi obrigada a se casar pelo pai. A se casar com Martim de Álzaga. Álzaga? Um homem muito mais velho e imensamente rico. O casamento não tinha amor, mas tinha luxo. E em poucos anos, Felicita perdeu os filhos e o marido, se tornando, aos 24 anos, a viúva mais rica e desejada de Buenos Aires. Mas o dinheiro não traz paz quando se é alvo de uma obsessão doentia. A mulher continua falando lá, vizinha. Eu tô pagando mais caro por esse palacete à toa. Sossego não se tem aqui. Tem que ver o fim de semana como é que foi. Ai, se vocês ouvirem as vozes e a risadinha insuportável dela, me perdoem mais uma vez. Vamos à história. O pai dela, Felicitas Guerreiro de Cueto, praticamente a vendeu. O marido, Martim de Álzaga, tinha 50 anos e ela 18. Imagine uma menina de 18 anos, no auge da juventude, sendo entregue a um homem que poderia ser seu avô. Martim era um dos homens mais ricos da Argentina, dono de terras que não acabavam mais. Felicitas vivia em uma gaiola de ouro, cercada de luxo, mas com o coração trancado.
Antes de ficar viúva, ela sofreu muito. Perdeu o primeiro filho, Félix, com apenas 6 anos, vítima de febre amarela. O segundo filho nasceu morto. Pouco depois, o marido também morreu, de velhice e desgosto. Aos 24 anos, Felicitas já havia enterrado 2 filhos e o marido. Ela era a mulher mais rica da Argentina, mas estava completamente sozinha no casarão da Cali Barracas. Foi aí que a viúva de ouro começou a atrair todos os olhares, e um deles seria fatal: o pretendente obsessivo, Henrique Ocampo. Henrique era de uma família tradicional, mas era um homem temperamental. Ele a perseguia em todos os bailes. Quando ela conheceu o novo amor, Samuel Sáenz Valiente, em uma noite de tempestade, onde o carro dela atolou nas terras dele. Foi Samuel Sáenz Valente, um jovem belo e gentil, quem apareceu para ajudá-la. E naquela noite, entre relâmpagos e chuva, Felicitas sentiu que finalmente poderia ser feliz. O romance foi rápido e intenso. Samuel era tudo o que ela sempre quis: jovem, apaixonado e respeitoso. Eles anunciaram o noivado e Buenos Aires inteira festejou, ou quase inteira. Henrique enlouqueceu. Henrique Ocampo não aceitava ser o segundo plano. Ele enviava cartas, flores e aparecia sem ser convidado. Quando soube que Felicitas ia se casar com Samuel, ele jurou que, se ela não fosse dele, não ia ser de mais ninguém. Então, era 29 de janeiro de 1872. Estava muito quente em Buenos Aires. Felicitas estava se vestindo para uma festa, quando Henrique invadiu o quarto. Henrique entrou no quarto gritando: ou se casa comigo ou morre! Felicitas tentou correr para o jardim. Mas ele disparou. A bala atingiu o ombro e atravessou o pulmão. Enquanto os criados corriam, ouviu-se um segundo tiro. Henrique havia se matado ali mesmo, aos pés da mulher que ele dizia amar. Felicitas lutou pela vida durante toda a madrugada, mas morreu na manhã seguinte. Mas morreu aos 25 anos nos braços do seu verdadeiro amor, Samuel. A família Guerreiro ficou tão traumatizada que construiu uma igreja com estátuas de mármore da própria Felicitas e dos filhos. É um mausoléu disfarçado de igreja. Dizem que por causa de tanta tristeza acumulada, nenhum casal que tenta se casar lá consegue ser feliz. Por isso, as noivas de Buenos Aires fogem de lá. Mas a história não termina com o enterro de Felicitas. Dizem que o solo onde o sangue de Felícia foi derramado ficou marcado para sempre. A igreja de Santa Felicitas, construída por seus pais,
tornou-se um cenário de um dos fenômenos mais assustadores da Argentina. Moradores do bairro de Barracas juram que, nas noites mais silenciosas, uma figura feminina, vestidas com trajes de época, aparece caminhando entre os jardins e as grades de ferro da igreja. Ela não diz uma palavra, apenas chora. Dizem que ela segura um lenço branco que aos poucos vai ficando manchado de um vermelho vivo, como se os ferimentos dos tiros ainda estivessem abertos. E tem um detalhe que vai te deixar sem dormir. Existe uma tradição local. Se você for até a igreja e amarrar um lenço branco nas grades de ferro durante a noite, e ao amanhecer o lenço estiver úmido, não é o orvalho da manhã. O povo acredita que são as lágrimas de Felicitas, que ainda chora pelo amor que lhe foi roubado e pela vida que terminou cedo demais. E até hoje ninguém ousa marcar um casamento naquela igreja. Dizem que o espírito de Felicitas, em sua eterna tristeza, traz má sorte para qualquer união que tente acontecer ali. É como se ela estivesse avisando: onde houve sangue e obsessão, não pode haver felicidade. E você teria coragem de deixar um lenço naquelas grades? Um amor puro, um ciúme doentio e uma vida interrompida aos 25 anos. O túmulo de Felicitas Guerreiro, no cemitério da Recoleta, é um dos mais visitados, não só pela beleza da estátua, mas pela energia que emana de lá. Será que Henrique Ocampo, em sua obsessão doentia, trancou a alma de Felicitas naquele lugar, naqueles jardins de Buenos Aires, impedindo-a de se reencontrar com o seu verdadeiro amor? Ou será que ela, em sua imensa tristeza, prefere vagar por onde foi livre e feliz pela última vez? A única certeza que temos é que toda noite de 30 de janeiro, as grades da igreja de Santa Felicitas amanhecem úmidas, e ao longe que o som do sino toca uma única vez, sem que ninguém o toque. É o adeus da dama do infortúnio, que chora por uma felicidade que lhe foi roubada. E você, que acompanhou essa história real de crime e sobrenatural, acredita que um amor pode durar mais do que a própria vida? Ou será que foi apenas uma obsessão que gerou uma lenda eterna? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Se você gosta de contos e casos assim, já sabe. Se inscreva no Silvia Benedicta para mais mistérios. Dê o seu like para o algoritmo preguiçoso. Mostre esse vídeo para o mundo. E por favor, se você for passar em Buenos Aires, não deixe de amarrar um lenço nas grades
de Santa Felicitas. Talvez, com sua ajuda, ela finalmente encontre a paz. Eu sou Silvia Benedicta e a gente se vê no próximo mistério. Tchau, até a próxima. Eu não vou ter mais música, não vai ter mais